Existe a crença de que os nossos cérebros são essencialmente conectados por circuitos imutáveis, um tipo de neurorrigidez que se reflete no tipo de comportamento habitual que costumamos exibir. Porém, evidências científicas demonstram que podemos mudar os nossos cérebros apenas pensando de maneira diferente. Segundo pesquisadores, a nossa capacidade natural de alterar a maneira como os nossos neurônios do cérebro são conectados e organizados em circuitos depende da nossa capacidade de mudar a percepção do mundo à nossa volta, de mudar de ideia e de mudar a nossa personalidade. Isso, por sua vez, leva o cérebro a disparar em sequências, padrões e combinações diferentes, produzindo assim estados mentais diversos. Assim, para acessar os potenciais infinitos do campo quântico, temos que criar um novo nível de mente, desconectando os antigos circuitos neurais e religando o nosso cérebro em novos padrões de conexões das células nervosas. E à medida que o cérebro processa uma nova corrente de consciências e energia, podemos incorporar o nosso futuro antes que ele se manifeste. O modelo quântico da realidade nos diz que a mente e a matéria estão entrelaçadas. Nesse conceito, uma mente intencional literalmente produz uma resposta ou feedback experiencial, condicionando e organizando a matéria nas gravuras do destino pessoal. De acordo com a neurociência, a mente não é o cérebro, mas sim o cérebro em ação. O cérebro é o aparato físico através do qual a mente é produzida. Ele é um sistema complexo de processamento de dados que nos permite coletar, processar, armazenar, recuperar e comunicar informações em segundos e é também um centro de controle através do qual a mente coordena todas as funções metabólicas necessárias para a vida e a sobrevivência. A consciência é o agente que usa o cérebro e o corpo para produzir níveis diferentes da mente. O cérebro possui 3 estruturas anatômicas individuais, com as quais produz diferentes aspectos da mente, uma mente consciente e uma mente subconsciente. Enquanto a mente subconsciente é composta por identificações e associações positivas e negativas, que dão origem a hábitos e comportamentos, a mente consciente é composta principalmente de lógica e raciocínio que contribuem para a nossa vontade. Segundo o místico Joseph Murphy, o subconsciente responde às sugestões e é controlado por elas. Isso significa que essa parte da mente apenas deduz, ou seja, ela não lida com as coisas, não considera e avalia e não coleta fatos para usá-los de acordo com seu valor probatório, independentemente de uma premissa estar certa ou errada. O sistema nervoso autônomo, que executa os seus processos subconscientes, está localizado no cérebro límbico, que é a sede emocional do corpo. Nesse sentido, os hábitos levam às mesmas experiências, que produzem os mesmos produtos químicos que criam as mesmas emoções. A mente consciente adota uma ideia e isso cria uma vibração correspondente em nosso sistema nervoso consciente. A partir daí,
o impulso é transmitido ao nosso sistema nervoso autônomo e é assim que essa ideia chega ao nosso subconsciente, o meio criativo. Do ponto de vista neurológico, somos transformados de momento a momento pelos pensamentos que pensamos, pelas informações que aprendemos, pelos eventos que experimentamos, pelas reações que temos, pelos sentimentos que criamos, pelas memórias que processamos e até pelos sonhos que abraçamos. Tudo isso altera a maneira como o cérebro funciona, produzindo novos estados mentais que são registrados em nosso cérebro. Um pensamento é um evento eletroquímico que ocorre nas células nervosas, produzindo uma cascata de mudanças fisiológicas. À medida que um pensamento viaja pelo seu cérebro, os neurônios disparam juntos de maneiras distintas, com base nas informações específicas sendo manipuladas, e esses padrões de atividade neural realmente alteram a sua estrutura neural. Dessa forma, as regiões ocupadas do cérebro começam a fazer novas conexões entre si e as sinapses existentes, conhecidas como as conexões entre os neurônios, que experimentam mais atividade, ficam mais fortes e cada vez mais sensíveis e começam a construir mais receptores e novas sinapses também são formadas. Todos os nossos pensamentos produzem uma reação bioquímica no cérebro. O cérebro, então, libera sinais químicos que são transmitidos ao corpo, onde eles atuam como mensageiros do pensamento, e isso faz com que o nosso corpo se sinta exatamente do jeito que estávamos pensando. Por exemplo, quando esperamos uma experiência agradável, o cérebro produz imediatamente o neurotransmissor químico chamado dopamina e nos sentimos empolgados. Nesse sentido, pensar cria o sentimento e o sentimento cria o pensamento em um ciclo contínuo de feedback biológico. Esse ciclo acaba criando um estado particular no corpo, um estado de ser, que determina a natureza geral de como nos sentimos e nos comportamos. O filósofo Ralph Waldo Emerson argumentava que uma pessoa é o que ela pensa o dia todo. Isso significa que a mente cotidiana, baseada nos 5 sentidos, é toda a consciência que vê as coisas completamente da perspectiva das condições, situações e tradições externas. Porém, os místicos afirmam que o mundo exterior nunca é uma causa, mas sempre é um efeito. Muitos de nós tendem a ter os mesmos pensamentos, os mesmos sentimentos e a seguir as mesmas rotinas. No entanto, isso nos leva a continuar usando os mesmos padrões e combinações de circuitos neurais em nosso cérebro, e eles tendem a ficar conectados, e é assim que criamos hábitos de pensar, sentir e agir. Pensamentos conscientes repetidos com bastante frequência tornam-se inconscientes. Um exemplo é que pensamos conscientemente em todas as nossas ações enquanto aprendemos a dirigir. Depois de muita prática, podemos dirigir vários quilômetros e não lembrar de nenhuma parte da viagem, porque a nossa mente subconsciente está ao volante. Dessa forma, os nossos pensamentos repetitivos e inconscientes produzem padrões de comportamento automáticos adquiridos que são quase involuntários. Esses padrões comportamentais são hábitos e tornam-se neurologicamente conectados no cérebro. Porém, aprender a pensar independentemente da enxurrada de estímulos ambientais é uma habilidade que, quando executada adequadamente, mudará o cérebro, a mente e o corpo para nos preparar para o futuro, já que toda a criação começa com um pensamento.
Existe a crença de que somos possuídos por um tipo de neurorrigidez que se reflete no tipo de comportamento inflexível e habitual que costumamos exibir. Porém, evidências científicas têm demonstrado que apenas pensar em algo pode fazer com que o seu cérebro libere neurotransmissores, mensageiros químicos que permitem que ele se comunique com suas partes e do seu sistema nervoso. Os neurotransmissores controlam virtualmente todas as funções do seu corpo, desde os hormônios à digestão até os seus sentimentos de felicidade, tristeza ou estresse. Assim, a cada minuto de cada dia, o seu corpo está reagindo fisicamente, literalmente mudando em resposta aos pensamentos que passam pela sua mente. A neuroplasticidade é a nossa capacidade natural de alterar a maneira como os neurônios do cérebro são conectados e organizados em circuitos, conhecido como fiação sináptica. De acordo com o neurocientista Joe Dispenza, o grau neuroplástico do nosso cérebro depende da nossa capacidade de mudar a nossa percepção do mundo à nossa volta, de mudar de ideia e de mudar a nossa personalidade. Segundo Dispenza, através do ensaio mental, o ato de imaginar repetidamente a execução de uma ação, podemos mudar o nosso cérebro para criar um novo nível de mente, sem fazer nada físico, além de pensar. O ensaio mental faz com que os circuitos em nosso cérebro se reorganizem para refletir as nossas próprias intenções. Em um estudo científico, pessoas que ensaiaram mentalmente exercícios de tocar piano 2 horas mentalmente durante 5 dias demonstraram as mesmas alterações cerebrais que as pessoas que executavam fisicamente os mesmos movimentos. Nessa premissa, quando estamos realmente focados e decididos, o cérebro não faz distinção entre o mundo interno da mente e o ambiente externo. Quando mudamos de ideia, independentemente das sugestões ambientais, e insistimos firmemente em um ideal com concentração sustentada, o cérebro estará à frente da experiência externa real. Em outras palavras, o cérebro funcionará como se a experiência já tivesse acontecido. Quanto mais pensamos sobre as coisas que queremos e imaginamos como seria tê-las, mais o nosso cérebro começa a criar naturalmente as imagens de como seria o nosso futuro. Esse processo começa no lobo frontal, o centro criativo do cérebro, que começa a recrutar os circuitos no resto do cérebro e, como resultado, o nosso cérebro começa a disparar em novas sequências, padrões e combinações. Nesse sentido, quando sentimos as emoções do nosso futuro, seja gratidão, abundância e amor, os pensamentos criativos em sua mente se tornam uma experiência. As pesquisas mais recentes sobre a epigenética nos dizem que o ambiente sinaliza o gene, onde o produto final de uma experiência no ambiente é uma emoção. Dessa forma, ao abraçarmos a emoção independentemente do ambiente em que nos encontramos, estamos sinalizando o gene do nosso futuro. Como os genes produzem proteínas e as proteínas são responsáveis pela estrutura e a função do corpo, começamos a incorporar o nosso futuro antes que ele se manifeste. O físico Werner K. Heisenberg sustentava a visão de que a escolha feita por um observador sobre como ele agirá no nível macroscópico tem no nível prático um efeito profundo no sistema físico em que está sendo atuado. Assim, um ato intencional é uma ação que se destina a produzir um feedback de um certo tipo concebido ou imaginado. De acordo com o modelo quântico conhecido como efeito Zeno, nomeado para o filósofo grego Zenão de Eleia,
Atos observacionais repetidos e espaçados estreitamente podem manter efetivamente o feedback sim no lugar por um intervalo de tempo prolongado. Assim, esforços mentais intencionais tendem a criar as experiências pretendidas. Nessa premissa, quando nos conectamos ao campo quântico, o lugar em que todos os novos potenciais existem como possibilidades ainda não materializadas em nossa realidade 3D, o nosso sistema nervoso se torna como uma antena ou um supercondutor, cujo trabalho é extrair informações de energia mais organizadas e coerentes do campo para a nossa biologia. No entanto, para nos conectarmos a essa energia e informação, precisamos mudar a nossa consciência. Isso pode ser feito desviando a atenção de tudo que é material nessa realidade tridimensional e colocando-a no campo quântico, dedicando a atenção a algo invisível, algo que não podemos experimentar com os nossos sentidos. É neste campo que existe um número infinito de frequências em níveis infinitos de consciência que podem ser experimentadas. E assim, à medida que o cérebro processa uma nova corrente de consciências e energia, cada um pode se tornar a mente do místico, a mente do gênio e a mente do curador. Vivemos em um mundo de pensamento porque não podemos experimentar nada fora da mente. E já que os reinos mental e físico estão intimamente entrelaçados, o pensador científico não é mais hipnotizado pelo mundo material e pelas crenças que aí prevalecem. Essa pessoa sabe que as suas próprias crenças mentais são a única causa de tudo em sua vida. Dos pensamentos que você pensa, das crenças que você aceita e das cenas que você ensaia repetidamente no palco oculto da sua mente, a sua personalidade, o seu destino e toda a sua história de vida neste planeta surgem. Obrigada por assistir, muita paz, muita luz e até o próximo vídeo.